Dali, Renan, tudo certo? Então, eu montei uma carcaça inicial do que a gente pode apresentar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu queria ver se está na direção certa, se está naquilo que você está pensando. Então, primeiro, girar em torno do tema de veículos autônomos, né? Então, pegar aquele carrinho e inserir nesse contexto. E aí, falar um pouquinho, né? O que é isso aí que a gente está falando, está chamando de carro autônomo, o que se faz atualmente, trazer alguns exemplos e tal. Depois falar especificamente do carrinho do Daelny, né? Olha, e ali no Daelny a gente tem um protótipo didático que tem essas e essas características, com esses objetivos e tal. E aí se aprofundar em algum tema, eu diria. Em vez de dar, tipo, falar um pouquinho de cada coisa que dá para explorar naquele carrinho, que é bem interdisciplinar, né? Dá para o cara olhar para os sensores, dá para o cara olhar para o microcontrolador, comunicação, o que o cara vai fazer com isso, enfim. Ao invés de falar um pouquinho de cada coisa, pegar no final e se aprofundar um pouco mais de um tópico específico. Daí eu vou dar algumas sugestões aí no final. Então, tipo, dar um contexto, olha, quando a gente fala de veículos autônomos, a gente pode estar falando de várias coisas. Esse aqui, por exemplo, é um artigo de uma escavadora autônoma que com câmeras detecta os objetos que estão próximos e tal, e se está em rota de colisão, se não está, isso para auxiliar o cara que está dirigindo, ou talvez até no futuro para operar de forma completamente autônoma. A gente está falando aí dos carrinhos de entrega aí que a Amazon está testando. A gente pode estar falando de um veículo autônomo para transporte de passageiros, então um carro, um ônibus autônomo, ou alguma coisa tipo um avião autônomo, enfim. Veículos autônomos de forma geral, trazer alguns exemplos, explicar um pouco desses exemplos que eu trouxe, né? Trazer algumas informações adicionais, o que geralmente está envolvido quando a gente pensa nas tecnologias que giram em torno disso, talvez alguma definição um pouco mais adequada do que um veículo autônomo e tal, e falar do carrinho do Daelny. Então, é um protótipo didático tal, movido a energia solar, já ali de uma forma já integrada ali já bonitinho, montadinho, tem sensores, atuadores, tem ali as shields que o senhor não sei se já fez, está fazendo, ou se o senhor estava pronto antes, enfim, temos que alinhar esses detalhes aí. E aí especificamente o que a gente vai apresentar aí nessa apresentação surgiu unindo aí os projetos finais de algumas disciplinas. Tá, e aí, bom, fala também que com esse carrinho a gente pode explorar uma porrada de coisa, né? Então, a gente pode botar uma câmera e explorar questões de visão computacional, processamento de imagem e tal, telemetria de dados, comunicação, computação cloud, inteligência artificial, enfim, mostrar tudo que o aluno pode explorar com esse protótipo didático, né? E aí pegar um tema específico para se aprofundar. Aí eu sugiro, por exemplo, olha, antes de ir para cá, eu estou juntando num documento algumas coisas que eu já vinha fazendo para o contexto desse projeto final. Então, coisas que já estão implementadas. Então, eu já montei aqui, mais ou menos, deixei montadinho com o Raspberry aqui dentro, sensor de temperatura e uma camerazinha aqui exposta para o mundo. E aí, com esse cara aqui, eu já, dentro do Raspberry ali, eu já estou, olha, identificando formas geométricas básicas, identificando alguns objetos de interesse, tipo um rosto e tal. Esse documento eu acho que eu não mostrei para o senhor ainda, né? Eu estou escrevendo, juntando algumas coisas aí que giram em torno desses 3 projetos. E aí depois, não no Raspberry, depois que eu envio essa imagem para um servidor, no servidor eu consigo fazer alguma análise mais legal, por exemplo, identificar a forma dos objetos, vários objetos daí no caso, não apenas um específico. Então aqui ele está identificando Teddy Bear, Tie, e aí entre outras classes de objetos para qual a rede neural foi treinada para identificar o contorno. Então, pegar um desses resultados, por exemplo, esse aqui que é legal, né? Mostra o contorno do ursinho de pelúcia, que legal. Vamos entender como é que isso funciona. Então, pensei em pegar um dos tópicos que uma das buzzwords aí que eu botei aqui e explorar um pouquinho melhor. Então, olha, especificamente visão computacional, esse tipo de técnica aí para interpretar imagens, como é que se faz isso? Ou falar já direto à rede neural, como é que funciona? Olha, a maior parte das técnicas de visão computacional hoje em dia usa rede neural para aquele tipo de tarefa, né? Identificar contornos de diversos objetos, reconhecer quais ação está sendo realizada a partir de um vídeo e tal. E eu daí seguiria o resto da apresentação mais ou menos nessa direção, né? Exploraria um tópico. E aí eu tenho que ver com o senhor quanto tempo seria, qual seria o formato disso, seria uma coisa que o pessoal iria interagir, seria uma coisa que o pessoal iria talvez fazer código junto, tipo um tutorial, hands-on, como é que é o formato do que o senhor está pensando em apresentar
na Semana Nacional? Eu não tenho ideia, preciso alinhar isso com o senhor. Ou então a gente pode focar em alguma outra coisa que o senhor queira sugerir, não sei, microcontroladores, computação, edge, ou sei lá, qualquer coisa. Mas eu sugiro, vamos focar em alguma coisa e dar tipo uma aprofundada, meio mão na massa, talvez mostrar um pouco de código e aí meio que explorar assim também o estado da arte, mostrar alguns artigos, o que está sendo feito, enfim, fazer essa mistura para abordar, acho que é bem a pegada da Semana Nacional, né? Tipo, uma visão geral somado com o que está sendo feito atualmente, pesquisas avançadas e por aí vai. Enfim, essa é meio a visão geral do que eu acho que a gente consegue apresentar. Tá legal? Não tá? Tá na direção certa? O que o senhor sugere? Queria ter um feedback aí do senhor, beleza? Valeu, professor!